Ferruccio Lamborghini era um dos homens mais ricos da Itália. Ele construiu um império do nada, fabricando tratores que reergueram o país após a guerra. Como símbolo de seu sucesso, ele possuía o melhor que o dinheiro podia comprar: Maseratis, Aston Martins e, claro, Ferraris. Mas havia um problema. Suas Ferraris, especialmente sua favorita, a 250 GT, viviam na oficina. A embreagem, em particular, era um pesadelo. Ele não era um cliente comum reclamando. Ele era um mestre da mecânica. E ele sabia que a embreagem que Enzo Ferrari usava era frágil, subdimensionada e, francamente, indigna de um supercarro. Quando Ferruccio, um industrial de seu calibre, decidiu ir diretamente a Enzo Ferrari em Maranello para oferecer uma solução construtiva, ele esperava, no mínimo, respeito. Em vez disso, ele recebeu o insulto que mudou a história, um insulto que deu à luz um monstro. Esta não é a história de como a Lamborghini foi projetada. É a história de por que ela foi criada. Foi um ato de pura vingança, nascido da arrogância colossal de um homem e da fúria implacável de outro. Neste vídeo, vamos dissecar a briga lendária que criou o maior rival da Ferrari. Para entender a explosão, precisamos entender o homem que acendeu o pavio. Ferruccio Lamborghini era, em essência, o anti-Enzo. Nascido em 1916, filho de agricultores em uma pequena vila, Ferruccio não sonhava com glória nas pistas. Ele sonhava com a terra e as máquinas que a trabalhavam. Ele era um fazendeiro de coração, mas um gênio da mecânica por vocação. Desde cedo ele era obcecado por motores. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi destacado para a Força Aérea Italiana no Egeu, onde se tornou o mago da manutenção. Ele conseguia consertar qualquer motor quebrado, de qualquer veículo, muitas vezes sem peças de reposição, usando apenas engenhosidade e sucata. Quando a guerra terminou, Ferruccio viu uma Itália devastada e faminta. O país precisava de comida, e para ter comida, precisava de agricultura. Para a agricultura, precisava de tratores. Ele viu sua oportunidade. Usando sua habilidade mágica de transformar lixo em ouro, Ferruccio começou a comprar veículos militares excedentes, deixados pelos aliados, motores de caminhões Morris, transmissões de tanques Sherman. Em uma pequena garagem, ele os recondicionou e os transformou em seus primeiros tratores Carioca. Eles eram baratos, incrivelmente robustos e exatamente o que a Itália precisava. O negócio explodiu. A Lamborghini Trattore tornou-se uma gigante industrial. Ferruccio era agora um multimilionário, um self-made man, que entendia de metal, motores e, acima de tudo, confiabilidade. Ele expandiu seus negócios para aquecedores a óleo e sistemas de ar-condicionado. Ele era um industrial completo, não um piloto de corridas. Ele amava o processo de fabricação. E como um homem rico nos anos 50 e 60, ele amava carros Gran Turismo. O conceito de GT era sua paixão. Carros que podiam cruzar a Europa em alta velocidade, mas com conforto, luxo e, crucialmente, confiabilidade. Ele teve muitos, mas a mística da Ferrari o atraiu. Ele comprou sua primeira, depois outra, mas a frustração começou a crescer. As Ferraris daquela época, como vimos, eram essencialmente carros de corrida legalizados para as ruas. Enzo não se importava com o conforto do cliente ou com a durabilidade de componentes que não fossem o motor. Para Ferruccio, isso era um péssimo design. O interior era espartano, o barulho era ensurdecedor em viagens longas e, o pior de tudo, a embreagem patinava e quebrava constantemente. Ele estava cansado de levar seu carro de volta a Maranello apenas para pagar uma fatura exorbitante por um conserto que ele sabia que falharia novamente. Sendo o mecânico que era, Ferruccio decidiu resolver o problema por conta própria. Ele levou sua Ferrari 250 GT para sua fábrica de tratores, colocou-a no elevador e ordenou que seus engenheiros a desmontassem. O que ele descobriu o deixou furioso. Quando analisou a embreagem quebrada da Ferrari, ele percebeu que era uma peça comercial padrão fabricada pela Borg & Beck. Pior do que isso, era exatamente a mesma embreagem que ele usava em seu trator Lamborghini Carioca. A revelação foi sísmica.
Enzo Ferrari não estava apenas usando uma peça inferior em seu supercarro, ele estava usando uma peça de trator e cobrando de seus clientes o preço de um diamante por ela. Ferruccio, com a confiança de um homem que sabia que podia fazer melhor, ordenou que seus engenheiros pegassem uma embreagem Borg & Beck mais forte de seu estoque de tratores maiores, modificassem-na para caber na Ferrari e a instalassem. O resultado foi imediato. O carro parou de vibrar, a embreagem ficou mais suave e, o mais importante, nunca mais quebrou. Ferruccio havia resolvido o problema e, ingenuamente ou talvez por orgulho, ele sentiu que precisava contar a Enzo. Ele queria ajudar. Ele via isso como uma conversa entre dois grandes industriais italianos. Ele não estava tentando insultar Enzo, ele estava tentando oferecer uma melhoria de produto gratuita. Ele dirigiu até Maranello com sua Ferrari agora modificada e conseguiu a lendária audiência com Il Commendatore. Aqui, a história se torna lenda, mas a essência do encontro é indiscutível. Ferruccio, o fabricante de tratores, entrou no escritório sagrado de Enzo Ferrari, o deus das corridas. Ferruccio começou a explicar a falha. Senhor Ferrari, ele teria dito, eu amo seus carros, mas sua embreagem é lixo. Ela quebra o tempo todo. Ele então passou a explicar como ele, em sua fábrica de tratores, havia descoberto que a peça era subdimensionada e que ele havia instalado uma unidade mais robusta que resolvia o problema completamente. Eu posso lhe fornecer uma embreagem melhor e resolver seu problema de garantia, ofereceu Ferruccio. Enzo Ferrari, um homem cuja arrogância era tão lendária quanto seus motores V12, um homem que desprezava clientes que ousavam questionar seus projetos, ficou vermelho de raiva. Ele não via um colega industrial, ele via um fazendeiro novo rico e barulhento, coberto de graxa de trator, ousando criticar sua obra-prima. Enzo levantou-se e encarou Ferruccio. A resposta de Ferrari não foi técnica, foi um ataque pessoal e devastador. O problema não é o carro, é o motorista, Enzo vociferou. Quem você pensa que é para me ensinar a fazer carros? E então, ele desferiu o golpe fatal, as palavras que ecoariam pela eternidade automotiva. Lamborghini, você pode saber dirigir seus tratores, mas nunca saberá como dirigir uma Ferrari. Volte para sua fazenda. O insulto foi absoluto. Enzo o dispensou como se fosse um camponês. Ferruccio Lamborghini, um gênio da mecânica, um capitão da indústria, um homem com um ego tão vasto quanto o de Enzo, ficou ali, humilhado. Ele saiu do escritório de Enzo em silêncio, voltou para seu carro e dirigiu para casa. Mas o homem que voltou para sua fábrica em Sant'Agata Bolognese não era o mesmo que havia saído. A raiva ferveu. A humilhação se transformou em uma determinação fria e calculada. Enzo não queria sua ajuda? Enzo achava que ele era apenas um fazendeiro? Ótimo! Ferruccio não iria mais consertar a Ferrari de Enzo. Ele iria destruí-lo, ele iria construir o seu próprio carro. Naquela viagem de volta de Maranello, a Automobile Lamborghini nasceu. Ferruccio decidiu ali mesmo que construiria o melhor carro Gran Turismo que o mundo já tinha visto. Não seria um carro de corrida adaptado, seria um GT construído do zero. Teria um motor V12, mas seria suave. Teria potência, mas seria luxuoso. E, acima de tudo, teria uma embreagem que funcionasse. Ele não queria competir com Enzo nas pistas, ele queria vencê-lo na rua, roubando seus clientes mais ricos. A vingança de Ferruccio não seria barulhenta ou pública, seria feita de aço, alumínio e couro. Ele tinha o dinheiro, tinha a experiência em fabricação e, graças a Enzo, agora tinha a motivação. Enzo Ferrari, no auge de sua arrogância, cometeu o maior erro de sua vida. Ele não insultou um cliente qualquer. Ele insultou um gênio da mecânica com recursos ilimitados e um ego do tamanho do seu. A Lamborghini não foi fundada pelo amor aos carros. Ela foi fundada pelo desprezo de um homem por outro.